e a Dalp Rádio Web, anunciando o Evangelho, edificando vidas. Bem, queridos, a paz do Senhor a todos, uma boa tarde, quase início de noite. Estamos aqui, graças a Deus, louvando ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede através do AD em Foco. O nosso Assembleia de Deus em Foco hoje é especial, tá? O tema, o foco hoje é da nossa Escola Bíblica de Obreiro, né? E estamos aqui, graças a Deus, louvando ao Senhor e com a presença honrosa do nosso pastor Douglas Batista, que ele está participando da Escola Bíblica de Obreiros, trouxe a ministração da palavra hoje, uma aula maravilhosa. Vamos conversar um pouco com ele sobre a Escola Bíblica, sobre um pouco de sua aula e também sobre ética, que é o tema. Ele é comentarista nesse trimestre da nossa Escola do Discipulado, Escola Dominical da lição de adulto. Pastor, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos os ouvintes, é uma alegria, um privilégio muito especial para mim participar desta Escola Bíblica de Obreiros e também cooperar com a nossa CPAD como comentarista das lições bíblicas deste trimestre. Pastor, eu tive o prazer de acompanhar alguns trechos da sua aula, e uma aula muito importante para todos nós, mas eu queria ouvir do senhor, pastor, o que lhe impulsionou a trazer esse comentário de hoje e o que levou a trazer esse tema. Bem, meus irmãos, já tem alguns anos que eu recebi uma oportunidade da CPAD de ser o colunista do portal CPAD News, e o meu tema lá desde 2015 é o cristão e o mundo. Então eu comecei a pesquisar sobre esse relacionamento do cristão com o mundo e me deparei com essas questões éticas e essas questões de ordem moral, e a CPAD entendeu que pelo fato de estarmos vivendo uma crise de integridade, uma crise moral, uma crise de ética em nosso país, era necessário a igreja se posicionar. E o melhor lugar que foi então considerado para estudar essas questões foi a Escola Bíblica Dominical. Pastor, como o senhor tem recebido, como o senhor tem visto e observado a aceitação do público cristão da nossa igreja com essa lição? Olha, nós estamos extremamente impressionados porque superou toda e qualquer expectativa. Nós tínhamos, claro, a pretensão de alcançar uma aceitação razoável, mas estamos surpreendidos porque o feedback tem sido altamente satisfatório. São temas bem contemporâneos, bem atuais, como a questão do aborto, da ideologia de gênero e também as questões de planejamento familiar, política, e realmente, graças a Deus, a aceitação está sendo a melhor possível. E como foi, pastor, aplicar esse conteúdo aqui dentro da nossa Escola Bíblica de Obreiros? Bem, na Escola Bíblica de Obreiros é um local ideal para se tratar questões éticas, porque valores cristãos norteiam a conduta de um obreiro. E o obreiro é o responsável pelo doutrinamento teológico da congregação a que ele serve, e também é dele a responsabilidade do ensino. Então não é melhor lugar de tratar essas questões do que uma Escola Bíblica de Obreiros. E nós apresentamos aos obreiros, então, os princípios éticos que norteiam a conduta cristã para o nosso posicionamento frente à sociedade e também às questões contemporâneas. Pastor, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade sobre a questão da formação teológica. O senhor é um homem gabaritado, tem formação teológica. Qual o valor para o senhor, pastor, da formação teológica, do ensino teológico para um obreiro, para um líder, para um homem ou mulher de Deus no cenário, no contexto religioso? Bem, atualmente, no contexto que nós vivemos, a formação teológica do obreiro é imprescindível. Houve uma época em nossa instituição que essa educação formal não era requerida e às vezes era até olhada com maus olhos. Mas era um outro tempo, uma outra época, uma outra realidade. Hoje, nós estamos diante de desafios cada vez maiores e é necessário que o obreiro se capacite para poder servir melhor. Eu sempre tive essa pretensão pessoal
de conhecer mais, não para a vaidade e orgulho individual, mas sobretudo para poder servir melhor a igreja. Por exemplo, essas questões éticas que nós estamos tratando, elas não abordam apenas a questão doutrinária e teológica, elas abordam questões filosóficas, sociológicas, culturais, e é necessário que aquele que vai ensinar tenha o conhecimento prévio dessas questões para poder se posicionar e apresentar ao público, os seus leitores, no caso aqui os membros da igreja, um material de qualidade. Pastor, o senhor tem esse cuidado em trazer um conteúdo, principalmente esse dessa lição de hoje, dessa lição desse trimestre, os valores cristãos, mas como é que a igreja ela tem se portado como uma pregadora do evangelho, como uma anunciadora do evangelho? A igreja realmente tem exercido o papel de fazer diferença, de levar os valores éticos, teológicos para o mundo? Bem, a igreja cristã vem sofrendo sistematicamente ataques dos mais diversos, a uma tentativa em nossa sociedade de desconstruir os valores morais, éticos da cultura judaico-cristã. Quando no século XVI a reforma protestante ela retoma o papel da autoridade bíblica como fundamento e pressuposto da ética cristã, nós sofremos um revés lá no século XVIII com o surgimento do iluminismo, onde Deus foi retirado do centro do universo e o homem foi colocado no seu lugar, e aí começou-se a construir uma outra ética, uma ética distanciada dos princípios bíblicos. No apogeu do iluminismo surgiu a Revolução Francesa, que também vai desconstruir um pouco desses valores cristãos. Vão surgir filósofos como Immanuel Kant, que vai trabalhar a questão racional, que a ética tem que sair da cultura e não de questões religiosas. No século XX nós vamos ter o Nietzsche, que também vai pelo mesmo caminho, e nós vamos ter uma ética agora totalmente racional. E o século XXI, com essa cultura da pós-modernidade, veio para jogar a cal em cima da ética cristã. Porém, os segmentos cristãos se acordaram, a Assembleia de Deus está sendo uma pioneira nessa área, é a primeira instituição que trata a questão de ética dentro da sala de aula com os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, e é preciso levantar essa bandeira, porque em nome de um Estado laico, o Brasil vem aprovando leis contrárias à cultura judaico-cristã, e a igreja vinha um pouco acuada, vinha um pouco alienada dessas questões, mas eu acredito que agora, com essas lições, haverá um despertamento maior na busca de uma unidade doutrinária para que nós possamos levantar essa bandeira, inclusive em questões políticas, porque quando um partido político, um candidato político defende esses valores extremamente laicos, como apoio ao aborto, à ideologia de gênero, a igreja precisa se posicionar politicamente, não dando seu voto a esses políticos ou partidos. Embora nós temos certeza que a igreja não depende de decisões políticas para sobreviver, mas o cristão precisa exercer cidadania. Ô pastor, se poderíamos fazer um recorte dentro desses desafios, para o senhor existe um desafio maior para a igreja com relação aos valores cristãos na atualidade, hoje no século XXI? Se tem um que podemos retirar assim, dizer esse é o desafio maior da igreja? Eu acredito que o maior desafio da igreja é manter a Bíblia Sagrada como pressuposto, como fundamento, porque na teologia pós-moderna e na sociedade pós-moderna, do liberalismo e também das teologias progressistas, o relativismo cultural ele está presente nas interpretações bíblicas. Então, o relativismo diz que não há verdade absoluta, que cada um tem a sua própria verdade. Então, o grande desafio da igreja é manter esse pressuposto de que a Bíblia Sagrada contém a verdade absoluta. E como é que pode surgir, pastor? O senhor falou do papel da igreja mantendo a verdade absoluta, mas como um indivíduo, como um cristão. A gente, hoje, temos o projeto da nossa igreja, o Consciência Cidadã, que realmente vai tratar do indivíduo em si, da responsabilidade de cada um de nós, como cidadãos
terrenos, né, e também dos céus. É por aí o caminho, pastor, essa consciência cidadã, uma consciência de trazer o valor, a verdade absoluta para tentar combater esse, eu digo, posso falar assim, um mal que está surgindo aí na sociedade? De fato, a consciência cidadã é muito importante, porque o cristão precisa entender isso, que além de nós termos a responsabilidade de anunciar o evangelho, de propagar a Cristo, nós precisamos viver isto. Então, eu não posso, enquanto cristão, pregar uma coisa e viver outra. Eu preciso desenvolver a minha cidadania de acordo com a minha fé. Então, como cristão, eu não posso aceitar a corrupção generalizada desse país e continuar dando meu apoio e meu voto a políticos que se envolveram com as questões de corrupção, por exemplo. Políticos ficha suja ou políticos que defendam bandeiras contrárias à fé cristã. E nós precisamos nos posicionar nesse sentido, porque a relativização da ética permite a pessoa viver uma vida dupla. Ele vai à igreja, frequenta a igreja, mas ele barganha o voto dele, vende, troca, negocia por algum favor pessoal. E esse relativismo tem que ser combatido por meio dessa consciência cidadã. Muito bem, pastor. Já trilhando para os momentos finais da nossa entrevista, eu queria perguntar ao senhor qual a sua impressão da Escola Bíblica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, essa Escola Bíblica que estamos realizando nesse ano. Olha, meu irmão, eu estou de fato bem impressionado. Ontem à noite nós tivemos a oportunidade aqui de participar do culto de ceia. E a igreja estava super lotada, alguns irmãos tiveram que ficar do lado de fora, e Deus se manifestou de maneira poderosa durante toda a liturgia do culto, né? Todas as partes litúrgicas, os louvores, as orações, a ministração da palavra e o momento da ceia, um momento muito especial de comunhão. E hoje não está sendo diferente, né? Graças a Deus, a unção de Deus, a virtude do Espírito Santo presente é o que nos dá a graça de permanecer fiéis ao Senhor, sabendo que o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Muito bem, pastor. Existe algum outro projeto, de alguma outra lição que o senhor venha comentar nos próximos dias, nos próximos meses? Bem, meus irmãos, eu quero aqui aproveitar esse microfone para primeiro agradecer a CGDB e a CPAD por terem me dado a oportunidade de comentar esse tema. E eu fui informado pela Casa Publicadora que até o final do mês deste mês de maio, será definido então um novo tema para passar já a comentar. Mas a CPAD tem uma lógica e devo estar comentando então, ou publicar o comentário somente em 2020. Então 2019 eu fico fora e 2020 eu volto com um outro comentário que já vai começar a ser escrito agora. Mas não há uma definição ainda de qual será o tema. Mas eu queria aproveitar e pedir oração aqui de um modo geral, porque diante dessas investidas da desconstrução da ética cristã, principalmente na escola, a CGDB está com o desafio de implantar o colégio assembleano no Brasil. E eu fui incumbido, então, eu sou o presidente do Comitê Nacional, que está elaborando o projeto político-pedagógico, e a proposta é de que 2019, se Deus quiser, nós tenhamos já o primeiro colégio implantado, que vai ser modelo, ensino fundamental e médio, para ser replicado no Brasil, a fim de que a Assembleia de Deus tenha o seu colégio, que vai ter princípios éticos e cristãos, mas não apenas isso, vai ter formação acadêmica de alto nível para que os nossos alunos possam competir em pé de igualdade com outros alunos de outras escolas nas provas de Enem, de ENAD, de vestibular e concurso público e tudo mais. Então peço aos irmãos que orem por esse projeto, que Deus possa nos dar vitória. Pastor, agradeço a Deus por sua presença, pela honra de estar aqui conosco, participando do nosso AD em Foco, mas eu quero deixar bem à vontade o senhor para trazer as suas considerações finais. O pastor Douglas Batista é ministro do Evangelho, líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, também é líder do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, é relator da Declaração de Fé da Assembleia de Deus no Brasil, comentarista das lições bíblicas, escritor, articulista da CPAD, é bacharel em Teologia e Pedagogia,
licenciado em Filosofia e Sociologia, especialista em Docência e Bibliologia, mestre em Ciência das Religiões, mestre e doutor em Teologia. Fica à vontade, pastor, para as suas saudações finais. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui em Abreu e Lima, participando dessa Escola Bíblica de Obreiros, e também agradecer pela oportunidade de dirigir-me aos ouvintes desta emissora, desta programação da Igreja Assembleia de Deus, ao pastor Roberto José, pelo amável convite que me formulou de participar dessa escola, e desejar a todos os irmãos que resgatemos a autoridade da Bíblia Sagrada como fundamento de fé e prática para a nossa conduta diária, olhando para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, e que o Senhor nos dê graça e que nós possamos caminhar juntos até o derradeiro e grande dia que estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor. A paz em Cristo a todos. É o nosso pastor Douglas. Voltamos em breve com o nosso AD em Foco.